Uma vez que você já aprendeu a criar funções, e você já aprendeu a passar também os parâmetros para a função, existe um outro recurso do PHP que ele está disponível a partir da versão 8.0, que chama parâmetros nomeados. O que essa parâmetro que nomeados quer dizer exatamente? Quando nós criamos essa função que você na aula passada, e que essa função que está embaixo, chamada soma, nós criamos uma função com parâmetros posicionais. O que é um parâmetro posicional? Ela sempre terá que seguir uma ordem de chamada. Certo? Dos critérios. O que é a função com parâmetros nomeados? É que sempre, ou sempre não, né? Que quando for necessário executar ou chamar a função, não é necessário seguir a ordem dos critérios. Essa função que nós fizemos, ela pode ser usada tanto com parâmetros posicionais, tanto quanto parâmetros nomeados? Pode. Porém, com um pequeno detalhe que eu preciso te alertar. As funções, elas também podem receber parâmetros opcionais, em vez de parâmetros obrigatórios. Parâmetros obrigatórios e parâmetros opcionais. Quando eu falo opcional, você já sabe, né? Não é necessário passar. Como que eu crio então uma função com parâmetros opcionais? Essa função que nós criamos, ela é do tipo obrigatório. Se eu executar essa função sem esses valores, você já viu que ela me retorna erro, tanto que eu vou executar novamente. Veja, ele me retornou erro fatal porque eu não passei nenhum parâmetro e ela precisa de 2, que foi o que eu disse aqui, que foi o que eu criei. Como resolver esse problema? Basta todas as vezes que você criar um parâmetro para a função, você colocar o sinal de igual e colocar o valor padrão que ele vai receber. Então, como é um número, eu vou falar que ele recebe 0 como padrão, como regra. Só com essa ação que eu fiz aqui, ó, de colocar igual e o valor, eu posso fazer a chamada da função, executar a função, sem precisar passar valor algum. Vou salvar e vou executar. Ele me retornou 0. Porque eu não passei nenhum valor. Então, se eu não passei valor, ele pegou. Existe valor? Não. Então, o valor padrão é 0. Segundo número, existe valor? Não. Então, o padrão é 0. E aí ele pegou num 1 mais número 2, 0 mais 0 é igual a 0. Então, essa é uma forma de você fazer um parâmetro opcional. Eu posso substituir, tirar o valor 0,1 aqui e usar direto o padrão que já está na função, que é o meu parâmetro? Pode. Você pode simplesmente apagar tudo isso e colocar aqui um 0,1 mais 1,02. O resultado é o mesmo. Vou tirar e agora vou colocar aqui 15, vírgula, ok? Não esquece que essa aqui nós estamos usando uma função com parâmetros posicionais, ok? Chamando a função com parâmetros opcionais. E agora vou colocar o outro valor, 0.6778. 787, vou salvar, executar. Nós obtemos o valor 16.44, Então, essa é a maneira de você usar uma função de maneira opcional, com parâmetros opcionais. Onde que entram, então, os parâmetros nomeados? Agora vem o recurso que funciona apenas no PHP 8.0 em diante. Eu vou colocar aqui uma separação, ok, certo? E vou colocar aqui dentro, chamando a função com parâmetros nomeados, ok, ponto vírgula,
ponto e vírgula, H2, 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 salvo. E agora eu vou chamar a função novamente, executar a função. Agora com um pequeno detalhe, eu vou acrescentar aqui nessa função mais um parâmetro. E vou acrescentar um parâmetro de texto. E ele também vai ser opcional e ele vai sempre vir como string, ok? Que é igual a aspas. Quando você coloca aspas, você sabe que nós estamos tratando de um texto, de uma string. Então não vou somar nada aqui, essa vai continuar do jeito que está. E dentro dessa função eu vou mudar a ordem dela agora. Como que eu utilizo essa função então com parâmetros nomeados? Eu não preciso seguir a mesma ordem que está aqui em cima, que eu executei. Agora, no parâmetro nomeado, eu simplesmente dou o nome do meu parâmetro, que é texto, coloco o valor chamando uma função com parâmetros nomeados, certo? Vírgula, e posso colocar aqui, agora inverter, ó, num 02 vai receber 5, num 01, 2 pontos, vai receber 5.55, ponto e vírgula, salvo, e vamos executar. E aleluia, olha que negócio legal, que trem mais show de bola. Você não sabe o quanto isso aqui ajuda a vida de um programador. Porque quando se cria uma função, a maior dificuldade que nós temos é ficar lembrando, cara, qual que vem primeiro, qual que vem segundo, qual que é o primeiro parâmetro, qual que é o segundo parâmetro. Então, se nós não criarmos aqui uma certa documentação, a gente sempre vai ficar meio que perdido para saber que jeito é. Com o PHP 8, ele mudou esse negócio, ele facilitou a nossa vida. Porque basta eu ter apenas saber o nome do parâmetro, 2 pontos sempre leva isso. Ou seja, o que ele está falando? Texto é igual a quê? Isso aqui, ó. Agora eu não precisei seguir a mesma ordem. Não, mas se eu tivesse feito invertido, se eu tivesse pegado 2 aqui, colocado no início, vírgula, e o 1 no final, muda alguma coisa? Tadinha. Porque ele não está pegando mais a posição, ele está pegando pelo nome. Então o PHP entende o seguinte, o que ele vai fazer? Eu estou executando a função soma, dentro da função soma, olha o meu telefone tocando, vai ficar tocando agora, não tem problema não, você vai suportar. Dentro da função soma, eu estou falando que a primeira informação que eu estou passando é num 02, num 02, num 02. O último parâmetro é num 01, num 01. E o meio do parâmetro é texto, texto. Ok? Então isso aqui facilitou a nossa vida, facilitou a vida do desenvolvedor, facilitou a vida de programador, facilitou a vida de quem vai pegar o seu código. Basta saber o seguinte, esse recurso só está disponível a partir do PHP 8. Então se você está usando a versão do PHP 7 para baixo, 7.4 para baixo, isso aqui não vai funcionar e não vai dar certo e vai dar erro fatal e vai cancelar o seu sistema.